Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que nós temos sonhos, projetos, todos nós. Mas precisamos saber também que nem tudo sairá do nosso jeito. Nem tudo vai acontecer da maneira como nós desejamos. Aqui vem a fé, o entregar-se em Deus, o agir, mesmo que o caminho seja contrário. O Evangelho, Mateus 1, 18 a 24, Mateus está contando como foi a origem de Jesus Cristo. Maria estava prometida em casamento a José, e antes deles coabitarem, ou seja, morarem juntos, selarem o casamento, Maria aparece grávida. A questão aqui é apenas uma: São José achou que a história seria de um jeito, com Maria grávida a história pegou um outro rumo. Talvez você trabalhava em tal cidade, aí você teve que mudar para outra cidade. Você achou que seria uma cidade A, eles te mandaram para a cidade D. Sua história mudou, sua vida mudou. Você achou que faria esta prova, e que seria assim, você faz a prova e não passa. Você achou que teria saúde até os 90 anos, você faz um exame, tem um probleminha aí. Como lidar com este caminho que não é proposto, com esta história que não foi escrita, com o nosso sonho que não foi sonhado? Foi assim com José. José pensou que a vida dele seria de uma maneira, mas quando José olha para Maria e a vê grávida, toda aquela história mudou. E José sabia: a minha história com Maria não será aquela que eu sonhei, não será aquela que eu planejei. A minha vida não será aquela que eu sonhei, não será aquela que planejei. Só que é uma questão muito importante: São José não se revolta. E como nós temos hoje pessoas revoltadas com a própria história, pessoas chateadas com o próprio caminho, porque para essas pessoas o Pai Nosso é um pouco diferente. Pai nosso que estais nos céus, que o teu nome seja santo, e que a minha vontade se faça no céu e na terra. Não é a vontade de Deus. Eu quero a minha vontade, eu quero do meu jeito, que se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Quando eu morava em Mariana, eles contavam nas comunidades rurais lá, de um personagem que morou ali muito tempo, chamado Zé Turrão. Zé Turrão. Quem era o tal do Zé Turrão? Ou era do jeito dele, ou era do jeito nenhum. E era um homem que se prejudicava pelo nervo, pela raiva que ele trazia no coração. Conta-se que um dia de muito calor, Zé Turrão estava na praça vendendo vassoura, e alguém disse para ele: Zé Turrão, você aceita água? Ele foi e aceitou. A mulher falou com ele: vou levar um jarro para você, um jarro de louça. Ele falou: então traga. A hora que chegaram perto dele, colocaram no chão, não era um jarro de louça, era uma bilha, aquela de barro. Ele virou e falou assim: eu não aceito. A pessoa falar uma coisa e fazer outra. Meteu o pé na bilha, quebrou a bilha toda. Ficou a tarde toda sem tomar água. Ele falava: se trouxer outra eu quebro. Zé Turrão foi entrar numa venda, bateu a cabeça numa gamela. Ele pegou a gamela e falou: você quer quebrar minha cabeça? Então quebra. Você quer quebrar? Então quebra. Ele falou assim: meu Deus, um homem turrão. Ou era do jeito dele. Tem muita mulher que está falando aí: padre, eu casei com um Zé Turrão.
Misericórdia, minha filha. Deus tenha piedade da tua alma. E tem marido que está falando assim, eu casei com a Maria Turrona, porque se não for do jeito dela, cuidado com isso, meus irmãos. Porque nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do seu jeito, porque não foi do jeito de José. José, quando viu Maria grávida, ele podia melhorar aquela situação ou piorá-la. Tudo dependia da sua atitude, da maneira como ele agiria. E rapidamente, eu quero passar para você os 5 passos que São José escolheu, e a cada passo a questão ia se resolvendo e não piorando. Eu vou apenas ler e nós vamos tirar os 5 passos. Maria, sua mãe, mãe de Jesus, prometida em casamento a José, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, primeiro, resolveu abandonar Maria em segredo. Segundo, enquanto José pensava nisso, terceiro, o anjo do Senhor o visitou. Quarto, e disse, não tenha medo de receber Maria, tua esposa, o que nela está concebido é obra do Espírito. Quando José acordou, quinto, José acordou. São os 5 passos de José. José não denunciou Maria, manteve tudo em segredo, pensou naquilo, o anjo visita e José acorda. Esses 5 passos precisam estar na sua vida, porque quando a sua história não sair do seu jeito, mas certamente estará no jeito de Deus, nós precisamos tomar as mesmas atitudes que José tomou. Você já notou que quando alguém nos faz mal, a gente tem necessidade de ficar falando mal da pessoa? A pessoa me faz mal e eu quero falar mal dela. Eu tenho que acabar com a imagem dela. Eu não tenho coragem de matá-la. Tem gente que tem, viu? Tiro, facada, mas a maioria de nós não, nós somos bem polidos. Não, eu não vou matar a pessoa. A gente quer matar o nome dela. A gente quer matar a fama dela. Quer matar a história. Aí você começa a falar. Tal pessoa, talvez aquilo. São José não queria denunciar Maria, não queria manchar a honra de Maria. O que ele faz? Boca fechada, segredo. Abandona Maria em segredo. Gente, olha para cá. A gente precisa falar menos, não precisa? Você que está comigo aí na TV, no YouTube, você não precisa falar um pouquinho menos? Fala a verdade para o padre aqui. Aí, ó, falou de novo, tá vendo? Até, ó, fala para mim, tá vendo? A gente gosta. José, na Bíblia, não abriu a boca. Você não tem na Sagrada Escritura nenhuma palavra de José. Mas o homem que nos ensina tanto, que marcou a história, que assumiu Jesus, que cuidou de Maria, justo. Fale menos. A pessoa que fala menos, ela tem menos problemas, viu? O peixe morre é pela boca. José poderia sair falando. Ah, como minha vida é difícil. Olha, agora como que vai ser? Ah, eu pensei que seria de um jeito. Ah, Maria apareceu grávida. Ah, mas não fui eu mesmo. Terceiro passo. Enquanto José pensava nisso, não acabar com a imagem do outro, fazer mais silêncio
e pensar na situação. Com raiva, não se pensa direito. Com raiva, não se chega a conclusão nenhuma. Por que as pessoas brigam e se matam no trânsito? Porque elas não pensam. Que se a pessoa pensasse, nem buzinar ela buzinava, ela deixava o cara ir embora. Toca a tua vida que eu prefiro paz do que ficar brigando com você aí. Não, a pessoa quer buzinar, ela quer ir atrás, ela quer fechar o cara, ela quer levantar o dedo do meio. É isso que o pessoal está fazendo aí, ó. Se a pessoa falasse, deixa eu fazer mais silêncio, fica mais quieto, e deixa eu pensar na tragédia que podia acontecer se eu vou brigar no trânsito. Não, ela não faz silêncio, ela grita, ela quer falar mal do outro, ela quer... José fez totalmente o contrário. A história de José não era o que ele queria, mas ele não falou mal de Maria, ele não saiu contando para todo mundo, e ele foi pensar. Olha que bonita leitura. Enquanto José pensava nisso, tem um episódio, lembrei agora disso aqui, do Chaves, que eles estão falando sobre cabeça, sobre pensamento. Aí o seu Madruga fala com o Chaves assim: ô Chaves, você é burro, você não usa o seu cérebro direito. Aí o Chaves falou assim: eu uso. Aí o Kiko está do lado, e o Kiko começa a rir. Aí o seu Madruga fala com ele: e você, está rindo por quê? Ele falou: porque meu cérebro é novinho, novinho. O professor Girafales falou que eu nunca usei. Tadinho do Kiko, né? Nunca usei. Gente, nós temos que pôr para funcionar isso aqui, ó. Deus não nos deu um cérebro de enfeite. Nós temos que passar a pensar. O que eu quero para a minha vida? Quais as pessoas que eu quero na minha vida? O que eu estou fazendo com a minha história? O que aconteceu? Por que aconteceu? Pensa, e só depois faça. Pensar primeiro. São José, vamos refazer o caminho. Ele não tenta acabar com a imagem de Maria, ele não sai falando para todo mundo, e ele não age no ímpeto, com raiva. Ele vai pensar. Enquanto ele pensava, ele adormece. E o anjo entra na vida dele. O anjo vai resolver a questão. O anjo vai esclarecer. Na sua vida, quais as pessoas que te ajudam de verdade? Um dia na Crisma, um jovem me disse assim: ô padre, eu tenho 2 amigos, é para a vida toda. Falei: que maravilha. O que eles são seus amigos? Tudo que eu vou fazer eles me apoiam. Falei: não é amigo, meu filho, você é colega. O colega é assim. A pessoa sobe e fala assim: o que você está fazendo aí? Eu vou pular. Sabe pular? Meio alto. Mas vamos lá, pula aí para eu ver o que acontece. Isso não é amigo. Não, é amigo, ele me apoia. Não, o amigo muitas vezes diz: não pula não, você vai esborrachar, idiota. É muito alto, sai daí. Ele discorda, porque ele sabe o caminho. O anjo do Senhor não falou o que José queria ouvir, mas falou que José precisava escutar. José, não temas em receber Maria, o que nela está concebido é obra do Espírito. O menino será o Emanuel. José acorda e diz: não vai ser do meu jeito, né? Vai ser do jeito de Deus. Ele abre mão da sua história, ele vai e assume Maria. E aqui para nós, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Ele assume Maria, ele assume o neném, ele assume a culpa, ele assume os comentários, ele assume a vergonha. Joaquim e Ana, Maria, tão pura, tão jovem, vocês confiam, Maria e José,
Vocês acharam que José era um homem bom, mas lá, comeu o bolo antes de cantar os parabéns? Maria foi lá para a casa de Isabel, e a gente entendeu porque que ela fugiu para lá, voltou grávida, né? Vocês acharam que ia passar despercebido. Ei, José, você não é mole não, hein, José? Ó, você é rápido, hein, José? Isso aí a gente não pensa, né? José passou essa vergonha toda, assumiu essa história dolorida, porque na época, se hoje já não é, imagina 2000 anos atrás. E a gente acha que José assumiu Maria, que foi uma história de rosas, foi um sofrimento tremendo para os dois, porque eles eram julgados por aquilo que eles não fizeram. Talvez você já passou isso na sua vida, você é acusado de uma coisa que você não fez, e não tem como você provar que não fez. Por quê? Porque as pessoas falam demais. Mas o anjo ajudou José, o anjo esclareceu. Se você tem bons amigos, pessoas de Deus na sua vida, amigos que sejam amigos de Jesus, quando a sua história mudar, essas pessoas vão ajudar você. Elas vão ajudar você a enxergar com clareza o que Deus quer para você. Tinha um jovem em Itaúna, que a vida toda quis ser padre. Foi coroinha do grupo de jovens, mas ele cismou de fazer a filosofia fora do seminário, para cuidar mais da mãe, que o pai dele é falecido. E lá na faculdade, ele conheceu as mocinhas, sabe como que é, né? Aí tinha festinha, aí beijou uma ali, beijou outra cá, aí me procurou. Eu era padre Cajuru na época. Padre Cristian, eu não sei se eu tenho vocação para padre mesmo. Eu estou achando que eu quero casar, eu estou ficando com as menininhas, meu coração está batendo. Qual que foi a minha missão de padre com ele? Como esse anjo? Tentar jogar luz na vida dele, e esclarecer. Falou, vamos clarear isso aqui. A sua vocação de padre, sua vocação de marido e mulher. Aí eu falava para ele, meu filho, você não pode namorar depois que você for para o seminário, porque aí é malandragem, é safadeza. Você tenta um seminário, namorando essas piriguetes que está aí. Pior é você ordenar padre e começar a namorar, meu filho, aí é o fim da picada, aí é para acabar. Então faça o seguinte, está com dúvida? Pare os seus encontros vocacionais e vá namorar. Namora. É o que eu posso falar para você. Então tá. Ele cancelou durante um ano seu processo vocacional e foi namorar. A primeira não deu certo, que ela traiu ele. A segunda não deu, porque ele traiu ela. Confusão. Aí, ela falou, padre, chegando à conclusão, eu fiz tanta bagunça nessa área, e eu fiz tanta bagunça nessa área emocional, que eu comecei a rezar mais. E quando comecei a rezar mais, apareceu uma menina perfeita, calma, amiga, linda, era uma boa esposa. Mas o senhor acredita que quando o meu coração serenou, brotou a vocação de padre, eu me realizo no altar mesmo. Falei, então agora é uma decisão sua. Então agora desperte, a São José, desperte, acabe essa faculdade de filosofia, continua no grupo vocacional e vá para o seminário. Ele foi na nossa diocese, não adaptou muito com a vida do padre diocesano, fez estágio com os salesianos, hoje é padre salesiano e é professor em São Paulo, descobriu a vocação. Esse anjo não é só para ficar passando a mão na cabeça, é para falar, olha, deixa eu jogar luz no que está acontecendo na sua vida. José, você não está entendendo o que está acontecendo? Vamos jogar luz aí. Se você tem um problema na vida, você tem que ter uma pessoa que te ajude
a clarear, para você ver o que está acontecendo, que essa pessoa só concorda com você. Se você está certo o tempo todo, se ela não te leva a pensar, como que você vai evoluir? Aí vem o último passo. Vamos só recobrar aqui o caminho. Ele não fala mal de Maria, ele não tenta destruí-la, ele pensa no que está acontecendo, o anjo joga luz naquilo que Deus está fazendo na vida dele, ele acorda e ele assume o caminho de Deus. É preciso, meus irmãos, acordar para as coisas de Deus. Há muitas pessoas dormindo para as coisas de Deus. E o que é acordar para Deus? É fazer a vontade de Deus na sua vida. É você pensar assim: eu podia ter até esse caminho, mas Deus tinha para mim esse outro caminho. Vocês viram a entrevista, foi italiano, né? Mas tinha a tradução, do Papa Leão XIV, que o Papa Leão, quando ele entra para o conclave como cardeal, nas primeiras sessões, nem passou na cabeça dele que os outros cardeais sabiam quem ele era. Ele era muito quieto, muito discreto, muito silencioso, trabalhava em Roma, quase ninguém via, tanto que quando eles anunciam Papa Leone, né? Papa Leão XIV, e ele chega, a maioria perguntou: mas quem é? Mas quem é? Não estava na lista dos favoritos, ninguém tinha ouvido o nome dele no meio do cardinalato. Aí ele disse: Deus mudou meu caminho, porque ele falou isso: na minha cabeça estava a aposentadoria, completei 75 anos, eu aposento, sirvo o Vaticano mais 2, 3 anos, volto para o meu povo, para celebrar missa, crisma, ficar quietinho, dormir até mais tarde, já fui padre a vida toda, deixa eu ficar velho em paz agora. Deus mudou a história, meu filho. A hora que viu, você foi escolhido para papa, você aceita? Aceito. Acabou a história dele, acabou. Ninguém sabia quem era o cardeal. Hoje ele não pode nem sair mais, uma vida reclusa, todo mundo olhando, e nós vamos acompanhar dele o que nós não acompanhamos dos outros bispos, que é o quê? Uma morte televisionada. Nem para morrer ele é privado disso, ele abriu mão da sua vida, agora ele é de todos. O Papa Francisco, não sei se vocês viram a comparação da foto, quando ele assumiu e ia na cadeira de roda no final da vida, parecia outra pessoa, todo inchado, não falava direito, não conseguia andar, e as câmeras, e ele lá tentando falar até o último momento. Ele abriu mão da história dele e assumiu isso. As palavras dele são pesadas, é amado por uns, odiado por outros. Tudo que ele fala, tem gente avaliando se é, se não é. Ele hoje é muito jovem, nós vamos presenciar daqui a alguns anos, ele já mais idoso, doente, e as câmeras, até que se anuncia, morreu. Não era a história que ele pensou. Quando foi que ele lá no seminário pensava assim: eu vou ser papa? Não, vou ser padre, ponto final. Deus falou assim: você que não sabe, você que não sabe o que te espera, meu filho. Foi assim com José, foi assim com Leão, foi assim na minha vida, é assim na sua vida. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Deixa eu só voltar na primeira leitura, porque o sinal eu tenho que falar para você. Qual foi o sinal para José? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. O próprio Senhor vos dará este sinal. Foi o maior sinal para José. Uma mulher que não dorme com homem, mas concebe o neném. Se Deus foi capaz de fazer isso, Ele seria capaz de fazer o resto. E José confiou, se entregou e foi o José que nós conhecemos. Peçamos
nesta adoração, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê resiliência, para quando o nosso caminho não for o que a gente sonhava, responder para José, responder para Deus o que José respondeu em silêncio. Maria respondeu falando, José respondeu em silêncio. Maria disse para o anjo: eis aqui a tua serva, faça-se a tua palavra. Quando o anjo fala para José que Maria está concebendo um filho que é do Espírito, José não fala, mas ele faz: eis aqui o servo do Senhor, que se faça a sua vontade, não a minha. Ele assume Maria, ele assume Jesus. Que nesta adoração a nossa fé aumente, porque José e Maria são nossos grandes intercessores, e com eles nós haveremos de viver não a história que nós sonhamos, mas a história que Deus planejou para cá. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos na presença de Jesus. O Senhor se faz presente e nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E nesta manhã nós temos São José como modelo de oração, modelo de confiança. Aquele que assumiu Maria e Jesus como propriedade sua, obedecendo a Deus. Certamente não era o caminho que José gostaria, mas foi o caminho que Deus escolheu para ele. E ele o assumiu com alegria, com confiança, com entrega. Nós queremos colocar aos pés de Jesus, neste incenso, aquilo que na nossa vida está ainda confuso, porque a cabeça de São José estava confusa, e foi justamente o anjo e esclareceu todas as coisas. Mas José tomou alguns passos antes. Ele não quis destruir o nome de Maria. Ele não saiu falando para todo mundo que ele estava vivendo. E ele se recolheu para pensar naquela situação. Senhor Jesus, ajuda-nos a ter uma vida mais santa. Ajuda-nos a domar a nossa língua. Quantas e quantas vezes nós tropeçamos no falar. Quantas e quantas vezes as nossas palavras nos causaram problemas, desgaste.
situações que roubaram a nossa paz. São José nos ensina o valor do silêncio, o valor de pensar mais nas coisas que estão acontecendo, a manter segredo. José nos ensina a ter uma vida nova depois de acordar. Este acordar de José, ele decidiu fazer a vontade de Deus e não a sua. Quais são desses passos de José que você precisa colocar na sua vida? Você tem o costume de diminuir as pessoas? Você tem o costume de falar demais? Você tem o costume de agir com a cabeça quente, com raiva? Você pede ajuda a pessoas que não podem te ajudar? Deixa Deus agir no teu coração. Precisamos essa manhã pedir a Jesus: Senhor, acorda-me. E não é um acordar do sono da noite, mas é um acordar de dia. São pessoas que vivem como se estivessem dormindo. Elas não conseguem enxergar o que está acontecendo, nem o como, nem o quando. Eu não sei qual é o problema na sua vida, mas você pode pedir a Deus agora que Ele te ajude a enxergar o que está acontecendo de verdade. Que você possa enxergar qual é o caminho a seguir. Dá-nos, Senhor Jesus, clareza espiritual. Dá-nos, Senhor, aquela consolação que estava no coração de José. E que o fez assumir o caminho de Deus para ele. Pense agora nessa questão. Você que tem problemas na vida, aquilo que você faz e aquilo que você diz melhora ou piora o problema? Como nós reagimos quando as coisas não saem do nosso jeito? Entregue-se ao Senhor.
Mais uma vez eu convido a você colocar aqui junto com neste incenso, este salto no colo de Deus. Foi o que José fez. José poderia ter abandonado Maria. José poderia ter se colocado como vítima daquela situação. Mas nós vemos uma outra atitude deste homem. Ele se lança nos braços do Pai. E você não vê durante o Evangelho, em momento algum, José reclamando, xingando. Aqui está o nosso incenso, o incenso da confiança, o incenso da entrega, o incenso do salto em Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: nós só teremos paz e alegria nesta vida quando estivermos fazendo a vontade de Deus. Enquanto nós estivermos fazendo apenas aquilo que a gente deseja, a nossa vida vai ser pesada, enfadonha, problemática. As pessoas vão entrar e vão sair constantemente. Mas quando, como José, nós dizemos ao Senhor assim: faça assim na minha vida, o teu caminho é o meu, o teu sonho é o meu, a tua história é a minha, você vê que as coisas vão se clareando. Deus vai colocando no seu caminho anjos, como colocou na vida de José. E estas pessoas que são anjos de Deus vão te apontar o caminho certo, vão te apontar o que você deve fazer, vão te mostrar o que você deve dizer. E tudo passa de uma entrega. Eu me entrego a Deus. No seu coração diga isso: eu me entrego a Deus, eu quero os caminhos de Deus, eu quero os sonhos de Deus. Sem reclamação, sem reclamação, sem murmuração, sem negociação, mas uma entrega total. Uma entrega total. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que está aqui conosco. Aquelas que nos acompanham de casa. O que o Senhor nos pede nesta manhã é uma entrega total à sua vontade, como foi José, como foi Maria. Dignai-vos abençoar os objetos colocados para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho. Abençoe essa chave de casa, do carro, local de trabalho. Abençoe todo o material religioso, terços, escapulários, chaveiros, medalhas, imagens. Abençoe, Senhor, esta água, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos livre de todo o mal. Abençoe tudo que nós colocamos na Tua presença, que tem um sentido na nossa vida. E acima de todas essas graças e bênçãos que recaem certamente sobre os doentes que estão agora conosco, que nós possamos aprender com José a abrir mão daquilo que é meu, para viver aquilo que é um desejo de Deus. Deus tem um caminho e um sonho para cada um de nós. Feliz daquele que descobre, que vive, porque trilhando este caminho nós alcançaremos a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você veio, claro, se você não conhece quem está do seu lado, não tem problema, fale do mesmo jeito. Mas se você conhece quem está do seu lado, você pode até um cutucão assim, mais uma pessoa acordar. Fale com a pessoa assim: tem muita coisa
boa escondida dentro de você. Quem concorda com o padre? Pois a minha alegria é que ninguém levantasse a mão. Sabe qual seria a minha alegria? Que vocês me falassem: padre, não concordo com o senhor, porque as coisas boas não estão escondidas mais. O problema é esse. Nós temos muita coisa boa, só que enterrada, escondida. Então nós vamos trabalhar hoje, vamos refletir hoje a respeito dos talentos que Deus nos dá. E para começar a conversa, antes do momento que nós vamos fazer de introspecção, guarde uma coisa e ponha isso no seu coração, que isso vai resolver muito problema em todas as áreas da sua vida. Não existe algo cheio para mais ou para menos. Cheio, cheio está. Certo? Vou dar um exemplo. Pegue um balde que cabem 10 litros. Pegue um copo que cabe meio litro. Pegue um dedal, aqueles de xarope, que cabe 50 ml. Eu coloco 50 ml no que cabe 50. Coloco meio litro no que cabe meio litro. Coloco 10 litros no que cabe 10 litros. A pergunta é: qual deles está mais cheio? Entenderam isso? Então não precisa nem pregar, já entendeu a lição de hoje. O problema é que nós ficamos nos comparando com o outro. Olhamos para os que têm menos e dizemos: ô dó. Olhamos os que têm mais e pensamos: por que não eu? O copo que cabe 500 ml, ele nunca terá inveja do balde, porque se tudo que está no balde for derramado nele, 9,5 litros se perderá. Então o que o copo tem que fazer? Ficar satisfeito, porque ele está cheio, ele está pleno, ele está total. E quando ele está total, não interessa se o outro está com muito mais do que ele. O importante é que ele já chegou para ele na plenitude do que Deus tinha para ele. Esta é a parábola dos talentos. Então convido você a ouvir esta parábola, talvez como você nunca ouviu, no pequeno exercício meditativo de introspecção. E eu vou contar a parábola que você já conhece, a maioria que com certeza já conhece. Vou fazer um gancho entre a parábola e a sua vida. Vamos fazer um pensamento de buscar esses talentos, tirar a terra deles, desenterrá-los, e depois eu dou uma mensagem final. Combinado? Então aproveita que é bom, viu? Aproveita que é bom. Nós não vamos apagar as luzes da igreja, porque a homilia da Missa da Família é o programa Homilia da Família da Rede Evangelizar de Comunicação, do Padre Manzotti. E se nós mandamos as imagens para lá com a luz apagada, não tem como eles transformarem em programa. Então por isso que nós vamos fazer com as luzes acesas. Não tem problema nenhum, que nós vamos fechar os olhos, e você vai se concentrar em si mesmo, e vamos viver bem este momento. Nelci, você faz um dedilhado para mim? Pode ficar sentadinha mesmo, só para ficar um fundo bonito. Muito bem, meus caros, vamos fechar os nossos olhos. Com os olhos abertos, você vê aquilo que é finito. Com os olhos abertos, você vê apenas até a parede aqui da nossa igreja. Mas quando você fecha os olhos, a sua visão é infinita, a sua visão se potencializa, e você pode chegar ao céu. Se concentre na sua respiração. Coloque toda a sua atenção
no ar que entra, no ar que sai. E se vier à sua mente qualquer pensamento, fuja deste pensamento e se concentre na respiração. Você vai inspirando e expirando. Inspire pelo nariz, o ar entra pelo nariz. Expire pela boca, o ar sai pela boca. Quando eu pronunciar algo positivo, você vai inspirar, quer dizer, colocar isso para dentro de você. Quando eu falar algo negativo, você joga o ar para fora, expira, você joga isso fora de você. Preste atenção e se concentre na sua respiração. Inspire, encha o pulmão, expire. Mais uma vez, inspire, encha bem o pulmão, expire, inspire paz, expire ódio, inspire amor, expire inveja. Isso, quando o ar for saindo, ele leva tudo isso. Quando o ar for entrando, ele traz tudo isso. Inspire força, enche o pulmão bem de ar. Expire fracasso. Você que tem depressão, atenção. Inspire segurança. Enche o pulmão de ar. Isso. Segura um pouco. Expire solidão. Inspire bem-estar. Segura. Expire ansiedade. Inspirando, expirando. Deixe este movimento cíclico do ar levar você a um profundo relaxamento. Relaxa os pés, as pernas, os braços. Solte o ombro, relaxa a testa, os músculos da face. Eu vou contar de 1 a 5, e a cada número você vai ficar mais relaxado, entrando profundamente dentro de você. Deixe relaxar. Imagine que você está descendo. 1, relaxado. 2, seu corpo está totalmente relaxado. 3, você sente o seu corpo pesado, relaxado, mas pesado. 4, você não se move até o fim da nossa meditação. 5, você está em paz, muita paz. Tranquilidade.
confiança. Entrega, abertura, relaxado, bem relaxado. Jesus contou uma parábola. O dono de uma grande propriedade precisou fazer uma viagem. Chamou 3 dos seus empregados. Ele chamou os empregados mais queridos. A um entregou 5 moedas de ouro, ao outro 2, e ao terceiro 1. Ele foi para uma região distante. Passado um tempo, eis que aquele homem retorna para a sua propriedade. E quando ele chega, ele chama os 3 empregados. O que recebeu 5 talentos, o que recebeu 2 talentos, o que recebeu 1 talento, cada um de acordo com a sua capacidade. O primeiro entregou ao seu patrão 10 talentos. O Senhor me confiou 5 talentos. Estão aqui mais 5 que eu lucrei, disse ele. O patrão se alegrou. Servo bom, servo fiel, porque foste fiel no pouco, eu lhe confiarei mais, muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou o segundo e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu lucrei com o meu trabalho. O patrão se alegra mais uma vez. Servo bom, servo fiel, porque fostes fiel no pouco, muito mais vos confiarei. Vem participar da minha alegria.
disso, chegou o terceiro, que recebeu 1 talento. Ele diz: tu és um homem severo, que colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeastes. Eu tive medo, eu tive medo, e enterrei o talento que me deste. Está aqui o que lhe pertence. O patrão ficou chateado, o patrão ficou nervoso. Servo mau, servo preguiçoso. Se você não queria trabalhar o talento que lhe dei, deverias ter colocado no banco. Assim eu receberia pelo menos o juro. E o patrão pegou este 1 talento e lhe deu aquele que tinha 10, porque aquele que tem muito mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Vamos comigo, respirando. Inspire, expire. Ótimo. Com os olhos fechados, inspire, enche o pulmão de ar o máximo. Expire. Isso. Mais uma vez. Inspire. Solte todo o ar. Expire. Isso. Continue respirando normalmente. Você vai imaginar uma grande árvore num belo jardim, ou talvez numa mata, num campo, numa floresta, não importa. Só você sabe onde esta árvore está. É a sua árvore. E você sabe que debaixo desta árvore existe um baú de tesouro que você escondeu aí. Eu quero que você desenterre esse baú. Pode ser que você já esteja vendo o baú. Pode ser que ele esteja numa toca, num buraco. Mas pode ser que você precise cavar. Olhe perto de você, existe uma pá. Use-a. Encontre o tesouro escondido. Quando você achar o baú, veja que ele está trancado. Não tem como você abrir para ver o que está lá dentro. Eu quero que você olhe como é o seu baú. É um baú pequenino, é
É um baú maior? Qual é o material que ele é feito? É um baú mais novo? É um baú mais velho? E você está curioso para ver dentro do baú, mas está trancado. Não se preocupe, a chave está pendurada num cordão no seu pescoço. Ela está dentro da sua camisa. Pegue esta chave, abra o baú, e quando você abrir o baú, você encontrará pedras preciosas, e em cada pedra está escrito um talento, uma qualidade, um dom que você possui. É o seu baú, é o seu tesouro, são os talentos que Deus lhe confiou. Leia nessas pedras quais são as suas qualidades, quais são os seus talentos, quais são os dons que Deus lhe deu. E se você não conseguir ler nada nesta pedra preciosa, é porque não é a hora, mas é a sua pedra preciosa. Sinta o que você está sentindo, ouça o que você está ouvindo, veja o que você está vendo. Como é bom saber que Deus nos concedeu talentos, cada um com a sua capacidade. Como é bom saber que você tem muitas qualidades. Como é bom descobrir um tesouro escondido dentro de nós. Convido você a pegar essas pedras preciosas e colocá-las de novo dentro do baú. Tranque o seu baú, coloque a chave novamente no seu pescoço, dentro da sua blusa, enterre novamente o tesouro numa árvore, num local que só você sabe. Este é o seu local seguro, é o seu esconderijo. Todas as vezes que você precisar usar os seus talentos, encontrar paz, força, esperança, você sabe dentro de você aonde está o seu baú, aonde está o teu tesouro, e esta chave estará sempre, sempre no teu coração, porque onde está o teu tesouro
está o teu coração. Em silêncio e profundo relaxamento, repita para você mesmo, na sua mente: eu sou uma pessoa extraordinária. Eu sou abençoado por Deus. Deus me concedeu talentos. Eu possuo muitas qualidades. Eu não posso esconder os talentos que Deus me deu. Uma vez encontrado, meu baú não está mais perdido, ele está guardado no lugar seguro. E eu me permito receber o melhor de Deus todos os dias. Eu me permito receber o melhor de Deus todos os dias. Se concentre na sua respiração. Vamos comigo. Inspire, enche o pulmão bem de ar, segura, expire. Isso, muito bem. Mais uma vez, inspire, enche o pulmão bem de ar. Expire. Última vez, encha total, o máximo que você conseguir. Inspire, segura, expire. Ótimo. Bem baixinho comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos nossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da tua palavra, do teu Espírito, do teu poder, da tua unção, da tua paz interior, e que possamos ver a renovação da nossa vida, da nossa família, dividindo os meus talentos. Que o Espírito Santo saiba comigo onde se encontram os meus talentos, as minhas qualidades, o meu tesouro. Mexa os seus pés, mexa os seus ombros, mexa as suas mãos, vai mexendo lentamente o seu corpo. Respire profundamente. Vamos abrir lentamente os nossos olhos. Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana
um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site pecristianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. O que será? A resposta é depende. Vamos começar com o Evangelho de Mateus 21, versículo 28 ao 32. É uma parábola que todos já conhecem, mas a partir daqui a gente fala sobre dizer sim a um salto na fé, um sim para a qualidade de vida melhor. É Jesus contando uma parábola, né? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Esse filho respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Chegando ao segundo disse a mesma coisa. Esse respondeu: não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam: o segundo. Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro do que vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe destes crédito,
Mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. E vós, vendo isso, nem vos arrependestes depois, para lhe dardes crédito. Esta também é palavra da salvação. Meu irmão, a nossa vida, ela inteira, ela é feita de sim e de não. E para você saber se você vai dar certo, se você vai crescer na vida, e se você vai acertar nas suas escolhas, é preciso pensar seriamente naquilo que nós respondemos sim e naquilo que nós falamos não. Porque há não que nós damos para os outros, que é não para nós. É sim que nós damos para os outros, que também é sim para nós. Mas existe sim para os outros, que é não para nós. Exemplo, a esposa está esperando o marido, porque ele combinou que a levaria numa churrascaria. Então ela está a semana toda esperando isso. O esposo, cansado, talvez mudou de ideia, não sei o que aconteceu com ele. Ele chega em casa e diz assim: eu estava pensando, ao invés de ir numa churrascaria, quem sabe a gente não vai ali na pracinha para tomar um açaí rápido. Ela olha para ele, a vontade dela é falar: não, eu prefiro a carne, estou esperando essa semana, me aprontei, me produzi, e a minha boca já quer uma coisa salgada. Mas ela, para evitar maiores problemas, fala com ele: tá bom, sim. Ela deu um sim para ele, mas o sim que ela deu para o marido foi o que para ela? Um não. E isso você tem que prestar atenção, porque nem só de sim e não vive o homem. Que você dá sim para os outros, pode ser não para você, e certos nãos que você dá para o outro, você está dando sim para si mesmo. É um pouco sobre o poder do sim e o poder do não, rapidamente, que nós queremos refletir esta noite, para você poder escolher melhor aquilo que você anda fazendo da sua vida. Eu não estou falando de todos, não. Sem falar também que eu também não tenho condição de atender todo mundo que me procura, e a maioria que deseja não vai conseguir. Isso é uma verdade nua e crua, não vão conseguir. Aqueles que conseguem, pelo tempo apertado e a quantidade de gente, eu vejo que muitos não prestam atenção nem no sim que falam, nem no não. E depois que a coisa entorna, eles querem alguém para resolver o problema que é deles. A pessoa não busca muitas vezes uma orientação. O que é orientação? Orientação é: eu fiz isso, aconteceu isso. Eu quero uma orientação, quais os caminhos possíveis para que eu saia dessa situação e possa resolver essa pendência que está na minha vida. Isso é orientação. A maioria não quer orientação. A maioria faz a bagunça com a própria vida, aí depois vem e fala assim: o que eu faço? Eu não posso falar o que a pessoa faz. Primeiro, eu não sou a pessoa. E segundo, que não é função de nenhum orientador, nem padre, nem psicólogo, nem diretor espiritual. Pelo menos os bons, a gente nunca diz para a pessoa: faça isso. Na verdade, você aponta caminhos para a pessoa. Se você fizer isso, vai dar nisso. Se você não fizer isso, vai dar nisso. Você fez isso, aconteceu isso. O que você deseja para resolver isso? Muitas pessoas não querem esse tipo de aconselhamento. Elas querem a resposta exata. O que eu devo fazer? A resposta para essa e para tantas pessoas, a resposta é essa: preste atenção naquilo que você anda permitindo que entre na sua vida. Nada entra na sua vida se você não dá autoridade para isso. Nem o diabo entra na tua vida, nem Deus entra na tua vida se você não dá autoridade para isso. O mal não entra na tua vida se você não abre a porta para ele. Eu tenho 2 textos que ilustram bem o bem e o mal. O bem, Apocalipse, Jesus diz: eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Quer dizer, é opção, você pode abrir ou não. Abrir a porta para o mal.
Quando aqueles anjos chegam em Sodoma e Gomorra e vão na casa de Ló, e os anjos entram, as pessoas se reúnem na porta da casa de Ló, querendo pegar os rapazes lá. O que Ló diz assim? Ó, eu tenho filhas, eu vou pegar as minhas filhas e vou entregá-las a vocês. Vocês fazem com elas o que vocês quiserem, mas não toque nestes, que ele sabia que era uma presença de Deus. Ou seja, você abre a porta da tua casa para Jesus entrar com bênção, ou você abre a porta da casa para que o mal atinja o seu casamento, atinja os seus filhos, atinja a sua esposa, o seu marido. Então o sim e o não é que nós precisamos pensar claramente, porque há sims e há nãos que envolve a nossa vida para sempre, e há sim e não que não tem como você voltar atrás. O poder do sim está escondido em todos os lugares, e muitas vezes no nosso cotidiano, que parece banal. Mas se você claro que nós não vivemos pensando isso, senão a gente vai ficar até louco. Mas o tempo inteiro, da hora que você acorda, a hora que você dorme, você está o tempo todo pensando sim ou não. E você está falando para os outros sim ou não. Você entra no supermercado, ali está vários sims e vários nãos. Nãos que você dá para você mesmo, não que você dá para os outros, sim que você dá para as coisas, o tempo inteiro, sim, sim, não, não, sim, 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 não, não, não. Claro que a gente não pensa nisso, mas a nossa vida é feita de sim e de não. A verdade é que nós dizemos sim a um monte de coisas todos os dias. Quando você abre os olhos, você tem uma opção, você vai levantar sim ou não. Ah, padre, não tem opção, eu tenho que levantar. Não, você escolheu levantar. Sim. Café da manhã, sim ou não? Sim. Vou tomar banho do trabalho, sim ou não? Não. Vou acordar 15 minutos mais cedo? Sim. Vou rezar antes de trabalhar? Eu posso dormir menos 10? Não. Prefiro não rezar e dormir mais? Não. O tempo todo, sim, não, sim, não. Mas a gente vai dando sim a muitas coisas inconscientes. Quando você entra num ônibus e o ônibus sai andando com você pelas ruas, você está dando sim àquele que é o motorista para conduzir a sua vida. Quando você entra num lugar e fala, olha, me dá um copo de suco e uma empada, você disse sim a várias coisas sem pensar. Você não sabe quem fez o suco, você não sabe se a pessoa lavou a mão no seu suco, você não sabe se a pessoa que fez a empada estava com luvas, você não sabe se a pessoa espirrou na sua espada, você não sabe nada disso. Supõe-se que está tudo certo. Aí você fala, sim, me dê um suco. Eles te dão um copo, você não sabe se o copo foi lavado, você não sabe nada. E a gente vai dando sims o dia inteiro. Como que a gente confia, principalmente na medicina? Você vai no hospital, ontem eu fui no hospital tomar soro. Aí você vai no hospital, aí o médico enche um frasco de soro de 1 litro, põe que tanto de coisa lá, você não sabe o que é, fica tudo amarelo, aí você começa a tomar soro, aí vem a enfermeira com uma injeção, aí passa um tempo, vem outra, você fala, meu Deus do céu, tudo isso na veia, você não sabe nada o que está ali, mas a gente acredita no médico, acredita em quem fez e deixa tudo aquilo entrar para dentro do nosso corpo. É um sim inconsciente que você dá, né? Você entra no elevador, um prédio de 40 andares, você aperta o 40º andar, a bom que a gente não veja embaixo de nós o túnel preto que fica, e nós estamos suspensos por cabos de aço, e nós falamos ao elevador, sim, eu acredito em você, pode subir. Ele sobe. A gente não pensa nisso, mas você deu o seu sim. Você entra num avião, eu sou apaixonado, fora do comum. Você entra num avião, um Boeing, como esse agora que eu fui final de semana em São Paulo, um Boeing da TAM, enorme, lotado. Você dá sim. Um cara que vai levantar aquilo e vai pousar. Um erro mínimo,
Aí Deus vai ter que falar, sim, né? Bem-vindo, né? Sim. Espero que ele diga sim, né? O tempo todo você está falando sim. Só que nós temos um problema, meus caros. Nós falamos sim inconsciente para muita coisa. Mas para aquilo que você precisa falar sim de verdade. As grandes coisas da sua vida, as grandes opções da sua vida. Aí nós temos dor de cabeça, dor de barriga e ficamos pensando, eu não sei se eu deveria falar sim. Eu não sei se eu deveria colocar a minha vida toda nisso. Há coisas que nós respondemos e podemos voltar atrás. Outras, a opção nossa é para a vida inteira. Quando, antes de entrar para o seminário, eu fiz chamado GVP, Grupo Vocacional Presbiteral. Era um grupo que existia para o jovem que estava pensando em ser padre. Aí tinha encontros com outros padres, que a gente ia falar sobre igreja, sobre Bíblia, sobre vocação, para você poder pelo menos ir para o seminário sabendo o que você estava fazendo. Eu morava em Itaúna, quem tomava conta do GVP era o padre Paulinho, que agora é padre Monsenhor Paulo aqui no nosso Alto de Fátima, né, no Porto Velho, e ele era padre em Nova Serrana, então nós íamos para Nova Serrana, e lá tinha os encontros, era de 2 em 2 meses. No último mês, aí ele perguntava, qual é a decisão? Quem aqui está disponível a entrar para o seminário? Aí a gente preenchia a ficha, eu quero, eu estou disponível. Era interessante na época, tinha 3 tipos de rapazes. Tem os que queriam e que não podiam, tem uns que a igreja não deixa entrar. Tinha uns que não queriam e a igreja convidava, e tinha uns que queriam e iam. Então a gente preenche. Aí a gente vai um pouco assim, né? Ah não, eu vou para o seminário de ser padre, eu vou para o seminário de ser padre. Aí é uma festa, não, padre, seminarista. Aí chega em casa, mãe, eu vou para o seminário. Que beleza. É em janeiro, fevereiro, né? Em janeiro o padre Paulinho vinha aqui em casa. Aí o padre ia, levava a lista do enxoval. Aí tem que levar roupa de cama, tem que levar toalha, tem que levar isso, levar aquilo. A hora que você vê a mala começando a ficar pronta, a toalha dobrada, o sabonete, aí começa a dar e você pensa, eu vou ou não vou? Porque um sim que você dá, que vai envolver toda a sua vida. E esse é o meu sim. Você deu sims na vida que envolveram e que mudaram a sua vida para sempre. Vou dar um exemplo. Jovens que querem fazer tal faculdade, universidade, que não tem na cidade natal. Ele tem que dizer sim, e quando ele diz sim ao sonho, ele diz não a tantas outras coisas. Tem jovens que passam por um momento doloroso entre eu vou sair da cidade para fazer a faculdade dos meus sonhos e largo a namorada, ou eu invisto nela e abandono o sonho da faculdade. Porque tem hora que as duas coisas não são compatíveis. Quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para tantas outras. E quando você diz não para alguma coisa, atrás daquele não você está dizendo o quê? Sim a outra coisa. Exemplo, vá lá em casa amanhã para comer tal coisa. Não posso. Por que você não pode? Porque você pode outra coisa, você disse sim a outra coisa, e assim a nossa vida vai desenrolando. Nas grandes coisas da nossa vida, os nãos começam a aparecer. A gente tem medo de responder o sim e arrepender. Você tem medo de responder sim e depois não poder voltar atrás. Dizer sim a uma coisa realmente difícil implica muito mais, porque não é apenas um sim, você está entregando a vida. Muitos não levam a sério não, mas a coisa é muito séria. O sim que se dá no casamento, quando está um noivo e a noiva, e um vai
se entregando ao outro, e o padre pergunta: de livre e espontânea vontade, vocês estão aqui para casar? Sim. Responde com uma felicidade: sim. Promete amor e fidelidade por toda a vida? Sim. Promete educar os seus filhos na lei de Deus, da igreja? Sim. É um sim, muitas vezes não pensado. Lá na frente, muitos casais começam a sentir o peso do sim. Eles responderam sim, mas lá na frente eles querem responder e viver o não. Aí nascem os filhos, não cuidam dos meninos, os meninos catarrentos, cada um correndo para um lado, nem limpa o menino, não quer saber de nada. Prometeu fidelidade, mas adora um relacionamento virtual e trocar imagem de WhatsApp, você sabe como que é o negócio. Falou que era de livre e espontâneo que se casou, mas tinha gente que estava com olho na carteira do outro, na casa do outro, no carro do outro. É um sim que parece fala, mas envolve vida. Envolve vida. O sim mais difícil de todos, pode ficar tranquilo que você não vai dá-lo, ele já foi dado. O sim mais difícil, quem foi que respondeu? Maria. Quando o anjo apareceu para Maria e pergunta: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Seu caminho vai ser fácil, mas vai ser glorioso. No final, vai dar tudo certo. Ele se chamará Emanuel, é Deus conosco. Aí Maria falou assim: não, o que você me falou é muito bonito, até muito poético, mas eu quero fazer uma pergunta. Pelo que eu entendo, para a mulher ter o filho, tem que ter, você sabe o que é? Um negocinho, entendeu? E eu sou virgem, como que vai acontecer isso? Eu não conheço homem nenhum. Ela perguntou porque é uma coisa extraordinária. Maria perguntou: como que se dará isso? Eu não conheço homem, eu nunca dormi com homem nenhum. Aí o anjo respondeu: o Espírito virá sobre você. E Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se. O que Maria respondeu? Sim. O sim de Maria mudou a história dela e a nossa. O sim de Maria mudou o mundo. Imagina se naquela hora Maria tivesse dito para o anjo: não estou afim, esse negócio aí não está legal. Ia mudar muita coisa. Não pense, meus caros, que o sim e o não, por ser uma palavra tão pequenininha, é uma coisa boba. Para certas pessoas, se você responder sim, você está comprometendo a sua vida inteira. Certas oportunidades, se você falar não, elas não voltam nunca mais. Por isso o sim e o não, ele tem que ser muito bem pensado. É o sim de Maria que abre a porta do sim de Jesus. Jesus vai dizer: eu vim para fazer a tua vontade. Jesus era o sim do Pai. O sim que enfrentamos todos os dias também não são fáceis. Atendi um rapaz, não vou contar onde, né? Ele trabalha aqui em Divinópolis, um trabalho até muito bom, mas saiu um concurso para ele, dentro do trabalho dele, crescer. Só que se ele passar na prova, ele vai receber 4 vezes mais do que ele já recebe. Só que tem chance dele trabalhar lá no Ceará, dele ir lá para a Bahia, ele lá para o Pernambuco. Aí ele está com o coração na mão, porque ele mora com a mãe é viúva, ele sempre ficou, nunca gostou de ninguém de verdade, e agora ele começou a gostar de verdade. E logo que ele se viu pronto para pensar em casamento, porque ele recebendo 4 vezes mais, ele teria condição de comprar um terreno, fazer uma casa para ele, ajudar a mãe. Mas aí vem a pergunta: você está disposto a abrir mão da própria mãe? Está disposto a colocar o seu namoro em xeque? Porque eu conheço os 2 casos, eu conheço. Estudou comigo, isso eu posso falar o nome, que deu certo. Se tivesse dado errado, não tinha falado, né? Era o Marcelo e a Ângela. Marcelo
tinha bilhete de baby, tocava bumbo no estadual, a gente era da fanfarra. Ele ficou com a Ângela, loira, linda garota, e se apaixonaram. Foi aquele chororô, quando depois do 2º grau, um foi estudar em São Paulo, o outro foi estudar no Sul, e se amavam verdadeiramente. Conseguiram manter o namoro aceso, conseguiram ficar esse tempo todo estudando, trocando mensagens, e-mail, etc. Se casaram. Eu assisti o casamento dos dois em Itaúna. Tem um casal de filhos, um está com 7, outro está com 5 e pouquinho. E eu tive a graça de atendê-los em confissão, né? E conversando, uma coisa que eu achei maravilhosa, porque eu fiz questão de perguntar, né? Não é contando confissão, mas é uma coisa maravilhosa. Os dois conseguiram, esses anos de estudo, se mantiveram fiéis um ao outro. Não houve traição. É um caso raro, um amor verdadeiro, por isso que é o casal que é, não é? Apaixonados, os filhos crescendo, uma vida abençoada. Eu conheço outro caso, aí eu não vou dizer o nome, do rapaz que foi trabalhar fora, já era noivo, adiou o casamento para ele trabalhar um pouco mais. A noiva falou: vai com Deus, I love you, vai que eu estou aqui. Poucas semanas depois que ele tinha ido, pegaram ela ficando com o primo dele. Aí desmanchou o noivado, foi aquela Você fala, não, o negócio está mais normal do que vocês pensam. O povo está bem sem vergonha. Traiu o outro e jurou que não tinha traído, e teve que morrer. Uma confusão danada. Quer dizer, são os sims e os nãos que envolvem a minha vida, mas que envolve a vida do outro. Quando eu dou sim a mim, eu tenho que saber que o meu sim envolve às vezes um não para você. Quer um exemplo? Eu posso beber e dirigir? Posso, sim. E tem gente que fala sim, e enche a cara, pega o carro e sai louco pela rodovia. Só que vem alguém dirigindo e a pessoa não bebeu, a pessoa disse não à bebida porque ia dirigir. Esse cara pega o que está certo, e na maioria das vezes o que está errado vive, o que está certo é que morre. Aí o cara acorda e falou: não, o que aconteceu? Que você acabou matando uma pessoa. O sim que ele deu a ele de dirigir bêbado influiu no não que o outro deu a si de não dirigir bêbado. Você entendeu que o sim e o não, ele envolve a vida nossa e a vida dos outros. Quando você dá para você um sim responsável, você está ceifando o sim de outras pessoas e transformando a vida em não. Eu não sei o nome da família, acho que é de Divinópolis, um casal levando o filho para a faculdade, veio uma mulher louca, uma bêbada, arrebentou o carro dele, o casal morreu. O filho, só o filho que ficou. O filho faz faculdade, ele estava indo levar o filho. Eu vi o carro dele aqui na Via Car, em Divinópolis, o carro todo arrebentado. É o sim que pessoas dão irresponsável, outros não. E no meio desse sim, desse não, a nossa vida se tromba. É por isso, meus irmãos, que nós devemos pensar muito bem no sim que falamos e no não que damos, porque não envolve só a sua vida. O jovem, muitas vezes irresponsável, diz: não, eu faço da minha vida o que eu quero usar droga. Sim, só que o sim que ele dá à droga envolve a família inteira, envolve os amigos, envolve as pessoas que o amam. E muitas vezes o sim irresponsável dele é não para a família inteira. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar. E você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações
disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida.